alunos dos 7º anos, vamos corrigir as atividades da semana de 5 a 9 de abril. A figura a seguir representa um fio muito fino. Esse fio está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Em quantas partes ele foi dividido? 5 partes. Cada uma dessas partes representa que fração desse fio? 1 das 5. Nas mãos, você tem um total de 10 dedos. Os dedos indicadores representam que fração desse total? Nós temos 2 dedos indicadores de 10 dedos. Aqui eu vou simplificar para encontrar uma fração irredutível. Uma equipe de basquete formada por 5 jogadores, um grupo de 3 jogadores representa que fração? São 5 jogadores e eu quero saber um grupo de 3. 3 jogadores de 5 totais. Já é uma fração irredutível. Se um ano é dividido em 12 meses, um semestre representa que fração? 6 dozeavos. Simplificando, 6 dividido por 6 dá 1. A metade do ano é um semestre. Uma pesquisa revela que em cada 100 pessoas, 53 têm intenção de votar no candidato A. Qual é a fração que corresponde a essa intenção de votos? 53 das 100 pessoas. É uma fração. Classifique em verdadeiro ou falso. Vamos lembrar que fração aparente é aquela fração em que o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, quando eu divido o número de cima pelo de baixo, dá um número natural. 2, 3, 4, 5, 10, 25, 30, 1000, tá bom? A fração imprópria é quando o de cima, numerador, é maior que o denominador. E a fração própria é quando o de cima, numerador, é menor que o denominador. Na fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador, verdadeira. A fração 3/5 é imprópria, é falso, porque 3 é menor que 5, então ela é uma fração própria. A fração 10/5, 10/15 é aparente. Não, porque 10 não é múltiplo de 15. A fração 3/20 é própria. Correto. 3 é maior do que 20. Número 2. Classifique P, própria, I, imprópria, A, aparente. 5 é menor do que 6, própria. 37 é maior do que 8, imprópria. 2 é menor que 6, própria. 18 dividido por 6 dá 3, é uma fração aparente. 10 dividido por 10, 1, também é uma fração aparente. Para transformar uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior que o denominador, em uma fração, em um número misto, nós fazemos o seguinte cálculo. Eu divido o numerador pelo denominador. Então, 11 dividido por 5, 2, e sobre o resto 1. O quociente, que é o resultado, eu coloco na frente. No meio do 2, eu vou colocar o traço de fração. O denominador, eu repito. E o resto vem para o numerador. Repetindo. Quociente fica na frente. O denominador a gente repete. E o resto vem aqui como numerador. Aqui deu 6, sobrou 6. Então, 6 inteiros e 6 17avos. 4 sobrou 5. 4 inteiros e 5 oitavos. Lembrando, tá vendo? Os denominadores repetem, tá? Para fazer o contrário, eu faço 3, 10... aqui eu errei. Eu multiplico aqui, ó. 3 vezes 7 e somo com o numerador. Eu fiz o contrário, me desculpem. Então, eu faço, ó. 10
denominador vezes o número inteiro. 10 vezes 3 dá 30. E somo com o numerador. Então, na verdade, é 37 décimos. Estava sem atenção, tá vendo? Por isso que a gente tem que prestar atenção quando está fazendo atividade. 2 inteiros e 13 vinteavos. 20 vezes 2, 40. 40 com mais 13, 53. 53 vinteavos. 5 vezes 12, 60. Mais o numerador, 63. 63 dozeavos. Uma fração é equivalente quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número ou quando eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como aqui o numerador é 5, qual número que multiplicado por 1 que dá 5? É 5. Então, multipliquei em cima e embaixo por 5, 5 décimos. Qual número que multiplicado por 2 que dá 4? É 2. 25 vezes 2, 50. 2 vezes 2, 4. Qual número que multiplicado por 25 dá 50? É o 2. Multipliquei em cima e embaixo por 2, 26 cinquentaavos. Qual número que dividido, 6 dividido por qual número que dá 6? É dividido por 2. Dividi em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. O número que multiplicado por 2 dá 6 é 3. Multipliquei em cima e embaixo por 3, 6 quinzeavos. O número que 18 dividido por ele dá 6 é 3. 18 dividido por 3 é 6. 21 dividido por 3 é 7. Da última aula, então, da aula número 5. Escreva a fração 80 sobre 50 na sua forma irredutível. Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Todas as vezes, meninos, que tiver aqui, ó, um zero em cima, um zero embaixo, dá para dividir por 10. 80 por 10 dá 8. 50 dividido por 10 dá 5. Outra forma de fazer é, divide 80 por 2 dá 40. Divide 50 por 2 dá 25. Divide 40 por 5 dá 8. 25 por 5 dá 5. Mesmo resultado, ok? Qual é a fração que representa um semestre em um ano? Um semestre, 6 meses. 12 meses, divide por 2 em cima e embaixo, divide por 3 em cima e embaixo. Forma irredutível, 1 sobre 2. Aqui está pedindo para colocar na forma irredutível. Então, dividir por 2 em cima e embaixo, deu 6 sobre 36. Dividir por 6, 1 sexto. Dividir por 2, deu 8 dozeavos. Dividir por 2, deu 4, 6 sobre 6. Dividir por 2, deu 2 terços. 40 quinzeavos. Dividir em cima por 5 e embaixo por 5, deu 8 terços. Já é irredutível. 2 trintaavos. 2 dividido por 2 dá 1. 30 dividido por 2, 1 quinzeavos. Assim nós finalizamos a nossa semana. O vídeo vai com essa correção, mais a explicação para fazer a atividade dessa semana. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá, alunos dos sextos anos. Vamos continuar então com as nossas aulas. Hoje nós vamos ver números fracionários, adição, subtração, multiplicação e divisão de números fracionários. Como nós já estudamos, os números fracionários não são inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, são números com vírgula, que podem também ser colocados na forma de fração. Eles podem ser definidos como aqueles que representam uma ou mais partes de um total. Sempre uma fração vai representar uma ou mais partes de um total. Aqui nós temos um exemplo, né? Pegou uma pizza e dividiu em 8 partes iguais. Então, ó, 1/8 da pizza, 2 pedaços, 2/8 da pizza, 3 pedaços, 3/8, 4 pedaços, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8.
Cada um desse pedacinho de pizza representa uma parte do todo que é a pizza inteira. Assim, 1 de 8 é um número fracionário e pode ser representado por 1/8. O que a gente entende? Um pedaço da pizza que foi repartida em 8 partes. O total da pizza é considerado 8/8, 8 pedaços de 8 divisões iguais, que é uma pizza completa. A adição e subtração de frações com denominadores iguais é muito simples. Eu vou repetir o denominador, lembrando, o denominador é o que está aí embaixo, e vou somar os numeradores. Então, por exemplo, 1/8, 5/8. Os denominadores são iguais? Sim, então é só somar o numerador. 1 mais 5, 6. O denominador repete. Não somamos os denominadores, ok? Deu 6/8. Eu posso simplificar. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Então, 1/8 mais 5/8 é igual a 3/4, que é chamada de fração irredutível. 13 décimos menos 5 décimos. Repetir o denominador e subtrair. 13 menos 5, 8. Como aqui é possível simplificar, divido por 2, deu 4/5. 13 décimos menos 5 décimos é 4/5, que é uma fração irredutível. Não tem jeito mais de nós simplificarmos. Aqui está pedindo para vocês resolverem as atividades. E quando for uma adição e uma subtração de denominadores diferentes, eu não consigo fazer direto. Primeiro, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre todos os denominadores. Nesse caso, 1/6 mais 3/4 mais 5/2. Os denominadores são 6, 4 e 2. Tirando o mínimo múltiplo comum, dá 12. O que a gente faz? A gente coloca esse 12, olha, no denominador, divide o mínimo múltiplo comum pelo denominador da fração. O resultado que a gente encontra, nós multiplicamos pelo denominador. Então, ó, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 5 é 30. Olha aqui, ó, tudo bonitinho aqui embaixo, tá vendo? Primeiro deu 2 dozeavos, 9 dozeavos, 30 dozeavos. 30 mais 9 mais 2, 41 sobre 12. Esta fração é uma fração irredutível. Acabamos, então, a nossa operação. Então, só para relembrar, quando os denominadores são diferentes, eu tiro o mínimo múltiplo comum dos denominadores, deu 12. O mínimo múltiplo comum eu divido pelo denominador. O resultado que eu encontrar, multiplico pelo numerador. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3, 9. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 5, 30. Vocês têm aí agora outras atividades para resolver. A multiplicação é bem simples. O que nós fazemos? Multiplicamos tudo que está em cima, depois tudo que está embaixo. 5 terços vezes 2 sextos, 5 vezes 2, 3 vezes 10. 5 vezes 2 dá 10, 6 vezes 3 dá 18. 10 e 18 é possível simplificar. 10 dividido por 2 dá 5, 18 dividido por 2 dá 9. Outra maneira de vocês fazerem seria simplificar. Antes de multiplicar, podia dividir aqui por 2 dá 1, dividir aqui por 2 dá 3, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 3, 9. Também pode ser feito através da simplificação.
ok? Multiplicação, multiplico os numeradores, multiplico os denominadores, vou simplificando até encontrar uma fração irredutível. Agora, a divisão, o que é o inverso? Por exemplo, 2 quintos. Qual que é o inverso de 2 quintos? 5 passa para cima e o 2 passa para baixo. 5 não aparece denominador. Aí nós vamos lembrar, todas as vezes que um denominador não aparece é porque ele é 1, pois o 1 é o elemento neutro da divisão. 5 dividido por 1 é 5. Então, nesse caso, o denominador é 1, 5 sobre 1. 1 passou para cima e 5 passou para baixo. O inverso é isso, nós trocamos de lugar o numerador pelo denominador. Como é que nós vamos fazer a divisão? 5 sétimos dividido por 2 terços. A gente repete a primeira fração, 5 sétimos, do jeito que está. Troca o sinalzinho de divisão pelo sinalzinho de multiplicação. E inverte a segunda fração. O 3 passou para cima e o 2 passou para baixo. Aí é só multiplicar. 5 vezes 3 dá 15, 7 vezes 2, 14. Essa é uma fração irredutível. Repetindo, para fazer a divisão, repete a primeira fração. Troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda. O que está embaixo passa para cima e o que está em cima passa para baixo. Agora nós temos uma multiplicação, só multiplica tudo que está em cima, tudo que está embaixo. 5 vezes 3, 15, 7 vezes 2, 14. E aí vocês têm mais algumas atividades. Não desista, mantenha o foco e a esperança, porque um dia tudo vai ficar bem. Daqui a pouquinho eu vou enviar os 2 vídeos de correção, mas esse da explicação. Que Jesus abençoe a família de vocês, o lar de vocês, e que vocês, como está falando nessa mensagem, não desistam, mantenham o foco. Um grande abraço, uma semana de luz e paz.